hoje, no primeiro Gazeta Entrevista de 2015, eu tenho a honra de receber em nossos estúdios o governador do estado do Acre, Tião Viana. Ele dorme 4 horas por noite em média. Todos os dias, quando está no Acre, faz questão de visitar os pais. Aliás, o seu grande exemplo na política, aquele que lhe deu os primeiros passos, seu pai, Wilde Viana. Tião Viana é formado em Medicina pela Universidade Federal do Pará, formou-se em 1986. Em 87, concluiu o curso de especialização em Medicina Tropical, no Núcleo de Medicina Tropical da Universidade de Brasília, numa parceria com a Faculdade do Triângulo Mineiro. No ano seguinte, fez pós-graduação em Clínica Médica no Hospital Universitário de Brasília. Na sequência, especialização em Infectologia no Instituto Emílio Ribas, de São Paulo, e doutorado pela UNB em Medicina Tropical. Tião Viana não queria ser político. Foi algo que acabou sendo uma escolha ocasional. Ele vai nos falar um pouco a respeito disso. Ele fala que de manhã cedo a primeira alegria é poder ver os filhos e contemplar também um pouco da presença de Deus. Governador Tião Viana, muito boa noite. Boa noite, Alan. Muito Tudo obrigado. bem? Que bom estar aqui com você. Prazer tê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Primeiro programa do ano. O Alan jornalista e o Alan deputado federal. É uma emoção. Grande também. destino aí pela frente. Governador, aliás, falando um pouquinho dessa sua história, o senhor não queria ser político. Tião Viana sempre sonhou em ser médico. Como é que foi essa mudança na sua vida? O meu traço humanista é muito forte de personalidade, é uma coisa muito humana, muito assim, muito da relação, de sentimento, afetividade. E isso sempre me envolveu muito, foi muito forte na minha vida. E a medicina me realizou completamente. E tudo que eu faço com muita intensidade. Então a medicina, eu fiz daquilo assim uma ação missionária de vida. Me dediquei assim, tudo que eu podia por ela. Estudei muito, estudei acima da média, me aprofundei muito no conhecimento e vim cheio de amor para dar pela medicina e de conhecimento para transmitir. E quando você estuda muito, você não aplica nem 5%, porque você aprende mais do que o que a realidade está a exigir de você. Mas, ao mesmo tempo, eu debatia a saúde pública, debatia as condições sociais, a visão de saúde mais ampla, mais aberta, e porque a minha formação é de doenças infecciosas e parasitárias, em medicina tropical, pesquisador, na área da epidemiologia. Então, tudo isso me fez abrir um debate sobre vida, qualidade de vida, destino das pessoas, doenças evitáveis, como nós podíamos fazer uma saúde pública melhor. Isso foi dando uma percepção nas pessoas, nos amigos, que eu tinha uma forte sensibilidade para contribuir nas políticas públicas também, não só na área da saúde. Desde aluno da medicina, eu já fui convidado pelo governador Jader Barbalho, à época, lá no Pará, para ser candidato a deputado federal. Depois queriam que eu fosse... Mas o senhor negou algumas vezes. Neguei muitas vezes. E aí, quando foi em 94, 3 meses... Conselhos do pai, o pai que dizia, olha, meu filho, não se meta em política, eu já fui político, eu sei o sofrimento que é. Teve alguma coisa a ver com o pai? Meu pai foi um homem que fez na vida também muita dedicação. As maiores lições de humildade, de servir as pessoas, eu tive dele e da minha mãe, dos dois. E isso era muito forte. Pessoas humildes que procuravam os políticos daquele tempo no Acre, todo dia na casa. Ele saía com aquelas 10, 20 pessoas todo dia para tentar achar uma solução para a vida delas. Era assim a relação solidária. Aquilo marcava muito. Ficava até 9 da noite conversando com os amigos em casa e a gente ali brincando em volta e ouvindo aquelas conversas, aquela relação humana. Então aquilo influenciou muito. E ele, de fato, imaginava que o meu destino era o da medicina. Só que chegou um momento em que eu fui chamado para um desafio. E aí, o que Deus me deu? A primeira disputa para o governo, que eu não fui ao segundo turno por 2.500 votos em 94, depois ganhei 4 vezes seguidas. 2 vezes senador e 2 vezes governador. Então, me sinto completamente realizado na luta política hoje, em termos de a mão dada pela população do Acre. Mas antes de chegar na política, o senhor tinha feito alguns concursos públicos. Quase todos eles eu fiquei em primeiro lugar, entre os 3 primeiros, porque eu sempre me dediquei muito, eu sempre fiz com muita intensidade aquilo que eu acredito.
foi em São Paulo, foi em todo lugar por onde eu passei, eu me coloquei sempre muito bem. São Paulo, eu lembro que em um ano eu fiz 9 concursos, fiquei na maioria absoluta em primeiro lugar. Então, mas isso é de quem estuda, de quem se dedica. Todo político bem-sucedido tem uma família sólida. Qual o papel da primeira-dama Marlúcia na sua vida hoje? Olha, é fundamental as atitudes da Marlúcia de serenidade, de honra, de caráter, de firmeza, de solidariedade, a relação fraterna de amor que a gente vive dentro da casa da gente, envolvendo os filhos, a relação de verdade, a relação de buscar, nunca deixar que nenhuma vaidade ameace a nossa paz pessoal, a nossa paz familiar. A religiosidade dela sempre me influenciou e me conquistou muito. A fé dela muito forte. A Marlúcia todo dia tem 1 hora de oração, pelo menos ali. Continua indo à missa sempre? Todo domingo a gente vai à missa, só quando tem alguma solenidade, alguma coisa que impede, senão domingo as missas ali, a igreja. Sempre levamos, além dos filhos, o meu pai e minha mãe. Sempre eles vão com a gente. O senhor recentemente casou sua filha. Maria. Como é que foi essa emoção? Essa é muito grande, porque a Bíblia é uma missão bíblica, né? Os pais entregam os filhos à vida quando eles vão constituir a outra família. Então é nessa hora os filhos passam a ter 2 famílias, a nova e a de casa. E a Maria tem uma coisa de afetividade de casa muito, muito forte. Casou e tá na lua de mel ali com o bebê na barriga, na minha casa, e vai só dia 2 que ela vai estar fazendo uma pós-graduação fora. Trabalha num grande escritório de direito empresarial, então é uma pessoa que me causou muita emoção. Ali foi uma festa simples dos amigos, mas cheia de amor, cheia de emoção. Um genro também bacana, maravilhoso aí que está vindo. Governador, a política ela muda as pessoas, algumas para melhor, outras para pior. O que a política mudou em Tião Viana? Olha, ela me traz sempre uma noção do tanto que nós devemos ser cada vez mais simples, cada vez mais humildes, cada vez mais dedicados, cada vez mais felizes no que fazemos e cada vez mais capazes de procurar fazer de mãos dadas com muitas pessoas. Esse é o grande segredo. Romper com conceitos tradicionais, romper com vaidades. Alain, eu digo, às vezes você pega um sistema de saúde, pouca gente estudou o sistema de saúde pública no Brasil como eu. Desde 1981 que eu estudo saúde pública nesse país. Então eu estudo muito, tenho muita coisa escrita, muito trabalho feito. Como senador participei das leis mais importantes da saúde. Agora, quando eu olho tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, quando eu vejo a vida, ela me dá lições fantásticas. Quando você quer fazer o melhor pela saúde, siga o doente. Veja o movimento de um paciente. Veja por onde ele anda, as barreiras que ele encontra, as dificuldades, que você vai ajudar muito a mudar. Hoje eu estava domingo, fazendo uma visita, como eu faço aos domingos a enfermos, e estava na UTI visitando 2 doentes, além dos demais que estavam lá. Num deles eu via 6 bombas de infusão. Cada bomba de infusão levando uma droga para o organismo dele. Cada bomba de infusão custa R$15 mil, 6. Naquele paciente, no criado mudo, no suporte do soro. Mais um monitor de pressão intracraniana, custa 80 mil. Mais um respirador computadorizado de última geração, custa mais de 100 mil. Só ali você tem mais de 300 mil reais na cabeceira de um doente, um custo de mais de 5 mil por dia que ele custa. Quem imaginava ver isso no Acre? Então, essas coisas demonstram, se você se dedica, se você avança, isso nos permitiu transferir 710 milhões por ano para a saúde pública no Acre. Quem imaginava ver isso? Quem imaginava a gente transferir 1 bilhão por ano para a educação nesse estado? Quem imaginava? Então, a vida, as pessoas... Quando eu digo que eu procuro traduzir o que as pessoas simples têm a ensinar, porque eu ouço os acadêmicos, discuto com professores, discuto Startup Awakening, discuto incubadora de pesquisa, discuto e luto para a implantação de parque tecnológico, estou debatendo o que há de melhor em inovação para a política de desenvolvimento, de fomento, mas as pessoas simples têm as soluções mais lindas e melhores para a vida de política pública. Para quem quer fazer política pública, as maiores lições estão na democracia, de ouvir e de traduzir as soluções simples como as mais importantes para as pessoas. Então a vida me ajudou nisso, Alain.
Eu vou dar uma paradinha para o intervalo, porque nos próximos 2 blocos nós vamos falar também do governo, dos avanços, das dificuldades, dos desafios de Tião Viana para o seu 2º mandato. A gente fez um primeiro bloco falando um pouco mais da vida dele. Tem muita gente que não conhece também essa história de vida. E o Jorge, com os ideais dele ao lado, na política também com a gente. E a gente fez esse trabalho aqui para que você possa conhecer também um pouco mais da intimidade do governador Tião Viana. A gente volta logo após o intervalo. Não sai daí, até já.